Fala pessoal, mais um Direto da Fonte aqui para vocês e hoje nosso convidado é o Renato Citrini, ele é gerente sênior de produtos da divisão de dispositivos móveis da Samsung Brasil. Tudo bom, Renato? Tudo bem? Tudo bem, vou tomar a liberdade de chamar de Citrini, beleza? Sem problemas. Então tá bom. Hoje aqui nós estamos para falar sobre o Galaxy Note 5, né, o lançamento sucessor aí da família Note, né? E vamos começar aqui com a primeira perguntinha. Qual que é o público que a Samsung pretende atingir, né? Na verdade já atinge com a família Note. Tá. Quando a gente constrói um produto na família Note, a gente está pensando que além do entretenimento, além de ter o melhor smartphone para poder usar funções de entretenimento, diversão, etc., essa pessoa também vai usar o telefone como uma ferramenta de produtividade. Vai usar para trabalho, vai realmente demandar o melhor, né, do que tem no smartphone. Uhum, tá. E a gente fez, né, já analisamos um pouquinho o celular, já mexemos nele bastante e a gente viu muitas semelhanças entre o S6 Edge Plus e o Note 5, né, principalmente pelo seu design e pelas suas especificações. Sim. O que vai fazer realmente as pessoas decidirem entre os dois aparelhos? Você falou um pouquinho de entretenimento, né, do S6 Edge também tem essa pegada, mas tem algumas coisinhas diferentes, mas o que vai fazer eles se definirem, né, entre um ou outro? Tá. Então vamos lá, quando a gente olha o design, né, do Note 5, o que a gente trabalhou em relação à versão anterior, né, a gente trouxe todo um acabamento em metal, aqui é um alumínio da série 7000, é um alumínio super resistente, usado na indústria aeroespacial, né, e um acabamento em vidro também, Gorilla Glass. Tá? Então a gente traz essa inovação para a família Note, né, em trabalhar com vidro e alumínio, mas o que acontece? Aqui você tem uma ferramenta de produtividade que é a caneta. Então as pessoas vão usar a caneta aqui, o que a gente construiu aqui foi um display que é totalmente plano, né, a tela é plana, mas eu tenho a curvatura que eu tenho no S6, né, no vidro traseiro. Tá? É o contrário. Então, é o contrário, que me dá a mesma sensação, né, a pegada mais anatômica, mais gostosa de segurar o aparelho na mão. Uhum. Tá? Então se você olhar em termos de design, são designs opostos, mas para não ter uma curva no display que dificultaria o uso da caneta, né, a gente deixou a mesma curva na parte traseira. Uhum. Tá? E quanto aos diferentes usos, né, conforme eu falei anteriormente, esse cara é uma ferramenta de produtividade. Né? O Note 5 é o cara que vai usar para trabalhar, ele vai tomar uma nota rápida, ele quer fazer um desenho rápido, ele quer fazer uma anotação em cima de uma imagem que ele capturou da tela. Né? É realmente uma ferramenta poderosa de produtividade. O S6 Edge Plus trabalha muito mais a questão de design. É um celular lindo, com seu design exclusivo de tela dupla, né? Tela Edge dupla, curva. Né? Uhum. Então a gente olha muito design e entretenimento, né? E o Note 5 trabalha muito produtividade. Ok. E já que você citou aí a canetinha S Pen, quais são os benefícios reais que o usuário comum vai poder ter no seu dia a dia? Tá. Para começar, aquela questão de você quer ter as coisas muito rápido, você quer fazer mais em menos tempo. Né? Então se eu puxar a caneta do Note 5 agora, eu não preciso nem desbloquear o celular e ele já possibilita que eu escreva na tela. Tá? Ou seja, eu tenho muita agilidade nisso aqui. Eu quero anotar um telefone, eu quero anotar um pensamento que eu tive, uma ideia, eu rapidamente consigo anotar e gravar isso com uma nota que depois eu vou acessar. Tá? Então você consegue isso através da caneta. O novo comando suspenso, tá? Que são as funcionalidades principais da caneta, ele traz 3 funcionalidades que são lembrete de ação, seleção inteligente e escrita na tela, mas eu posso também ter 3 atalhos para aplicativos que eu mais uso. Uhum. Então facilmente eu posso acessar esses aplicativos, eu puxo a caneta e dou um clique aqui no aplicativo, ele já vai abrir aquele aplicativo que eu uso mais vezes. Entendi. Falando também sobre uma outra questão que a gente vem observando nos últimos lançamentos, né, de topo de linha da Samsung, é que a empresa optou por deixar de lado as expansões, né? Tipo, então ela traz uma memória interna, mas opta por não trazer expansão. Por que estamos falando aqui no caso do Note 5, por que também a Samsung preferiu deixar de lado a expansão e não oferecer um espaço a mais, né, para a pessoa poder comprar um cartão de memória ou algo do tipo? O que a gente tem no Note 5, a gente tem uma memória interna de 32 GB, né? E para a gente ter esse elemento de design da junção do vidro com o metal, para esses encaixes serem perfeitos, né, colocar um slot aqui poderia atrapalhar um pouco a questão da perfeição no design. Né? 32 GB a gente acha que é coerente, principalmente porque esse usuário usa muita nuvem.
Tá? A gente tem pesquisa de quanto mais antenado é esse cara, quanto mais ele usa um smartphone para trabalho, mais ele sabe da vantagem de ter um arquivo na nuvem. Por exemplo, se eu esquecer meu celular aqui, ou perder, ou tiver o telefone infelizmente roubado, né, os meus arquivos estão na nuvem, eu simplesmente não vou perder nada, né, eu vou ter acesso a tudo aquele conteúdo que eu tinha, né, eu não tenho essa dependência de ter preso dentro do meu telefone celular. Entendi. E o Note 5 ele utiliza, né, um processador octa-core Exynos da própria Samsung, né? E a gente tem reparado que o Exynos é utilizado principalmente, né, nos seus smartphones topo de linha. Existe alguma intenção disso ser também trazido para os seus smartphones, para os smartphones intermediários da Samsung, ou não? Por enquanto, deixar só lá mais no topo mesmo? A gente trabalha com diferentes tipos de processadores, de diferentes fabricantes, inclusive a Samsung, né? Aqui o que a gente tem é um super processador octa-core, com tecnologia que permite você ter mais autonomia de bateria, que permite você ter mais desempenho. Né? Foi o processador escolhido para esse modelo. Para outros modelos, e aí depende muito do projeto, né? E depende muito o que eu quero com aquele modelo, o que eu quero, que público eu quero atingir, qual a performance que eu quero ter, eu posso escolher outros tipos de processadores, inclusive de outros fabricantes, né? Então você pega diferentes produtos da nossa linha, você tem alguns que tem um processador Exynos, que são os fabricados por nós, e tem outros produtos que vão ter processadores fabricados por outros fornecedores de processador, né? O que define isso é muito o projeto, o tipo de público, a capacidade que eu preciso de poder, né, desse processador. Tá, entendi. E voltando, né, a falar também um pouquinho aqui sobre a família Note em si, né, sobre os 5 aparelhos já lançados até hoje, quais são as características que foram aproveitadas e aprimoradas também, né, desde a primeira geração até hoje, e quais aquelas que vocês julgaram não ser muito interessante, ou então o público não teve uma boa recepção e vocês acabaram descartando ao longo do caminho? Tá, é interessante até você perguntar, porque quando a Samsung lançou o primeiro celular na família Note, lá em 2011, né, todo mundo achou que a gente era meio maluco. Né? Nossa, olha o tamanho dessa tela. Era uma tela de 5.3 polegadas. Mas para a época, né, era um grande diferencial. Então a Samsung já detectou naquele momento essa tendência, né, de você ter mais conforto numa tela maior para poder escrever, para poder navegar, para poder ver rede social, para poder ver conteúdo, vídeo, foto, etc., é melhor num display maior, né? Então lá em 2011, quando por exemplo no Brasil você não tinha nenhum celular acima de 5 polegadas, tá? O mercado era zero de telefone acima de 5 polegadas de tamanho de tela, e hoje essas vendas já chegam a 37%. Então a tendência é que a gente detectou lá atrás, né, antecipou e trouxe isso, né? Então além da tela grande, a questão da caneta. Né? Se é um smartphone focado em produtividade, poxa, por que não tem uma caneta para eu fazer um desenho, para eu fazer uma anotação, para eu fazer uma observação num projeto, tá? Coisas desse tipo. Usar o smartphone também como ferramenta de trabalho. E aí ao longo do tempo a gente vai aprimorando tanto a questão da tecnologia da caneta. Então a caneta hoje tem muito menos latência. Você escreve com naturalidade como você tem a escrita num papel com uma caneta. Eu até ouvi um barulhinho, assim, se você reparar. Você pode colocar um som que dá aquele som, a sensação real de você estar escrevendo com uma caneta. Você pode trocar até para uma escrita como lápis. Né? Ele tem, a tecnologia permite que se você coloca mais pressão, ele faz um risco mais grosso, se você coloca menos pressão, menos força, ele faz um risco mais fino, né? Tudo para você ter essa percepção de estar realmente escrevendo, porque se eu tiver um atraso, não vai ser legal, eu não vou gostar e eu não vou mais usar, tá? Então a evolução dessa tecnologia, que tem uma tecnologia por trás da tela, tem uma tecnologia na ponta da caneta, tem uma tecnologia no corpo da caneta, então não é qualquer caneta que vai funcionar, né? Então é tudo feito amarrado para prover a melhor experiência. E aí, por exemplo, o comando suspenso é uma coisa que a gente vai evoluindo, né? Você perguntou, quais funcionalidades deixaram de existir, quais funcionalidades estão entrando como novas. Na verdade, a gente começa a agrupar e facilitar o trabalho do usuário. Por exemplo, onde você tinha 4, 5 comandos nesse comando suspenso e não tinha aplicativos, né? Hoje no Note 5 você tem uma possibilidade de colocar atalho para aplicativo, mas tem também uma união dos comandos, né? O comando suspenso de escrita na tela, antes eram 2, 3 comandos, agora é um só. Então a gente empacota para poder fazer de lado com que uma coisinha, mas melhora em outro ponto. Isso, e empacota para poder dar a melhor experiência para o usuário. Ok. Já comentei aqui bastante sobre os modelos topo de linha, né, que a Samsung tem no mercado, né? Por exemplo, o S6, o S6 Edge, o Edge Plus e o Note 5.
São muitos topos de linha. Como é que a empresa lida com isso? Será que os modelos eles não podem, né, se confrontar, se degladiar um contra o outro, às vezes até meio que comer o espaço um do outro, ou não tem, esse problema não existe? Quando a gente olha a demanda do consumidor, e esse consumidor, né, desse segmento premium, né, ele é muito exigente, ele sabe muito o que ele quer, a gente levanta com pesquisa e ele quer sempre o melhor, eu quero ter o melhor, eu quero ter o último modelo em termos de tal coisa, né? Mas a gente começa a detectar isso. Eu quero o melhor, mas o melhor para trabalho. Eu quero o melhor, mas eu quero o melhor que seja lindo a hora que eu coloco na mesa. Tá? Então a hora que você tem, no S6, você tem um display duplamente curvo, esse cara é o cara que vai usar mais o telefone para mostrar, olha que diferente eu sou, olha que legal que é meu telefone. Você tem um outro que é um público do Note, que vai usar mais para uma ferramenta de trabalho. Tá? Então ele abre mão um pouco, eu não tenho uma tela curva, eu tenho essa pegada curva porque tem o mesmo vidro curvo aqui atrás, mas eu quero uma ferramenta de trabalho, eu quero aumentar minha produtividade. Então essas coisas não se conflitam porque são públicos diferentes, são usos diferentes, né, para o mesmo tipo de equipamento que é um smartphone. Ok, entendi. Ô Citrini, outra coisinha também qual que é o feedback que os usuários, né, dos smartphones Note, né, da família Note, passam a vocês e como vocês utilizam isso na hora de produzir um novo modelo, né? Porque a gente sabe que ele é produzido globalmente, mas ele tem que ser, algumas coisas têm que ser adaptadas aqui para o público brasileiro, né? Quais coisas, assim, sei lá, que você possa citar, que alguma característica que tenha sido pedido pelos usuários e a Samsung adequou isso ao modelo que vem aqui pra gente? A gente usa muito isso, né? A gente ouve muito nossos consumidores, né? Por exemplo, no Note, as pessoas, eu quero ter diferentes cores de caneta, eu quero ter a opção de escrever como se fosse um lápis, né? Então a gente ouve muito o feedback dos consumidores e aí para outras linhas, se você perguntar, por exemplo, da família J, nosso, o celular da nossa linha J, o do Brasil, ele é totalmente diferente em termos até de design do que um europeu. Né? Porque a gente pega esse feedback desse consumidor, transforma isso em, como é que eu vou colocar esse feedback dentro do produto? E aí pode ser uma questão de software e pode ser uma questão de hardware. Mas o Brasil tem voz ativa muito forte, né, com a nossa matriz para poder fazer essas mudanças, para poder atender a esse desejo do consumidor nacional. Legal. E o que a gente, né, aproveitando já que a gente está aqui quase finalizando a nossa entrevista, o que a gente pode esperar da próxima geração aí de um Note 6, por exemplo? Pergunta difícil essa. Pergunta difícil, complicada até. Se eu soubesse, eu não poderia falar. É verdade. Não, mas é mais ou menos por aí. Vocês podem esperar que a gente vai sempre trazer inovação. A Samsung tem um lema que é inovação para todos. Então, da Samsung você pode esperar inovação no Premium, inovação num celular intermediário. Tá? É isso que a gente quer trazer. Sempre trazer inovação, qualquer que seja a faixa de preço que você está pensando em ter o seu smartphone. Legal, bacana. E a última aqui para a gente terminar, a gente pode ver alguma novidade ainda na área de smartphones em 2015 ou talvez só para 2016? Tem coisa chegando, né? Eu vou cobrar de você direto da fonte do relógio, do Gear S2, então vocês podem cobrar dele, vamos fazer em breve um review desse aqui do relógio, mas tem coisa nova ainda, a gente não pode abrir, mas tem coisa que vai chegar ainda antes do final do ano. Antes do Papai Noel, a gente tem pelo menos 2 novidades interessantes para poder contar para vocês. Legal, então. Citrini, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. E, pessoal, se vocês aí curtiram o vídeo, claro, não se esqueça, dê um joinha aí para ajudar a gente. Se tiver alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários e também compartilha aí nas redes sociais. Obrigado de novo, Citrini. Valeu, pessoal. Até a próxima. Tchau. Tchau, obrigado.